O discípulo substituto que mudou tudo, a verdadeira história de Matias. Quem foi Matias? O discípulo que substituiu Judas? Poucos conhecem sua história, mas ela carrega uma das mensagens mais poderosas do Evangelho. Deus vê aqueles que permanecem fiéis, mesmo quando o mundo não vê. Nessa mensagem, você vai descobrir a verdadeira história de Matias, o homem simples que foi escolhido por Deus para estar entre os 12 apóstolos de Cristo. Prepare-se para se emocionar com esta história de propósito, paciência e fidelidade. Deus pode estar te preparando, assim como preparou Matias para o teu momento de ser escolhido. Assista até o final, sinta a presença de Deus e lembre-se, mesmo que ninguém perceba o seu esforço, o céu já está te observando. Você já ouviu falar de Matias, o homem que entrou para o grupo dos 12 apóstolos depois que Judas traiu Jesus? Poucos conhecem sua história, mas o que aconteceu com ele revela um segredo poderoso sobre ser escolhido por Deus, mesmo quando o mundo não te vê. Hoje você vai descobrir como um discípulo quase esquecido se tornou um símbolo de fidelidade, fé e propósito divino. Depois que Jesus ascendeu aos céus, os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém. Havia tristeza, confusão e silêncio. Eles sabiam que o Mestre prometera o Espírito Santo, mas ainda não sabiam o que fazer. Pedro se levantou no meio deles e disse: "É necessário que escolhamos alguém para ocupar o lugar que Judas deixou." Entre todos os seguidores de Jesus, 2 nomes surgiram: José, chamado Barsabás, e Matias. Matias não era um homem famoso. Ele não estava entre os 12 originais, nem era conhecido por grandes milagres. Mas havia uma coisa sobre ele que o diferenciava. Ele estava sempre lá. Desde o batismo de Jesus até o dia em que ele foi levado aos céus, Matias permaneceu fiel, servindo em silêncio. Os discípulos oraram com sinceridade: "Senhor, Tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual destes escolheste." Então lançaram sortes, uma forma antiga de buscar a vontade de Deus, e a sorte caiu sobre Matias. Imagine aquele momento. Um homem simples, sem destaque, de repente sendo chamado para fazer parte dos 12 apóstolos de Cristo. O substituto, o esquecido que, aos olhos de Deus, era o escolhido certo. Enquanto outros poderiam pensar que ele estava apenas ocupando um lugar, Deus via um coração preparado para servir. A escolha de Matias não foi sorte, foi propósito divino. Com a chegada do Espírito Santo no Pentecostes, Matias recebeu a mesma unção que os outros apóstolos. Ele pregou com coragem, viajou, anunciou o Evangelho em terras distantes e enfrentou perseguições. Alguns escritos antigos dizem que ele levou a palavra de Deus até a Etiópia e regiões da Capadócia. Outros dizem que morreu como mártir, permanecendo fiel até o fim. Mas o mais importante não está em como ele morreu, está em como ele viveu. Matias provou que Deus não escolhe os mais populares, mas os mais fiéis. Ele mostrou que não é o reconhecimento das pessoas que define o seu chamado, e sim o olhar de Deus sobre o seu coração. Matias representa todos aqueles que ficam nos bastidores, que não têm fama, mas nunca desistem de servir a Deus. Ele nos ensina que o tempo da espera não é tempo perdido, é tempo de preparo. Muitos desistem porque não são vistos. Mas Matias nos lembra: mesmo que ninguém perceba, Deus está vendo sua fidelidade. E quando o momento certo chega, Ele te levanta diante de todos, não para te exaltar, mas para cumprir um propósito maior. A história de Matias pode parecer pequena nas páginas da Bíblia, mas no reino de Deus ela ecoa como uma grande lição de fé e paciência. Talvez você também se sinta esquecido. Talvez pense que ninguém reconhece o que você faz ou que seu tempo já passou. Mas lembre-se de Matias. Deus vê o que o homem não vê. Ele tem um tempo exato para te levantar
E quando chegar a hora, ninguém poderá ocupar o lugar que é seu. Porque o mesmo Deus que escolheu Matias, o discípulo substituto, é o mesmo que ainda escolhe os corações fiéis ainda hoje. Deus seja louvado. Se esta história falou com você, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe para que mais pessoas sejam lembradas de que Deus nunca se esquece dos fiéis. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui cada história bíblica revela um mistério poderoso da fé que transforma vidas.